Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também foi bastante solicitada aqui no canal e que estamos até aguardando a saída das demonstrações contábeis para podermos atualizar as suas informações, já que essa empresa já havia sido retratada anteriormente aqui e vamos atualizar as informações com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2023. Estamos falando aqui da Padtech Holding S.A. A Padtech foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão. A começar pelo meu amigo Evalcir Chagas. Oi, Evalcir, uma honra contar com a sua presença aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Minha amiga Hilda Marques. Oi, Hilda, também é muito bom ter você conosco. Seja muito bem-vinda, também é um prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a Padtech foi o José do Carmo Moreira. Grande José do Carmo Moreira, meu grande abraço aí para você aí. Sucesso sempre aí para você, José do Carmo. Paia Trader, nossa, está conosco no canal aqui praticamente lá desde o começo. E é um prazer também poder lhe atender mais uma vez. E também quem sugeriu foi o Mário Roberto, grande Mário Roberto. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo incentivo de vocês. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro e manda a sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, não esquecem, caso você queira aprender a análise de balanço de uma forma muito rápida, simples, didática, em 5 módulos, com material de apoio e também com toda a assistência que estaremos aqui à disposição de vocês, entra lá na plataforma Hotmart, aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso aos nossos cursos de análise de balanços e também o curso de Valuation lá na plataforma Hotmart. E você vai poder aprender de onde que nós extraímos essas informações, como é que nós fazemos todo esse processo de análise e interpretação, e aí na sequência você mesmo vai poder fazer as suas análises. Caso também prefira, pode mandar um WhatsApp aqui, ó, nesse número que aparece na sua tela, e também qualquer coisa a gente lhe encaminha o curso aqui pelo WhatsApp também. O importante é ter vocês. E um custo muito baixinho, você vai se surpreender com certeza. Falando da Padtech, não nos custa nada aqui, só recontar a história até para você entender o que é a Padtech. Imagina lá em 1998, Jorge Ellis e também o Carlos Mário de Almeida, os dois eles criam ali uma espécie de um fundo de investimentos e olha só, lá em 1998, a internet começando, a informatização aqui no Brasil ainda engatinhando, né? Estávamos ali no processo ainda de desenvolvimento, tanto é que antes disso a internet até era discada, só para você ter uma ideia, né? E aí eles criam um fundo de investimentos para aportar recursos em chamadas startups, empresas que estavam ali começando, mas com grande potencialidade. E aí, nesse processo todo, uma das empresas já criada de cara foi a Ideiasnet. E a Ideiasnet era uma empresa voltada não só para a parte de comunicação, de informação, mas também na parte de tecnologia. E a partir dali, eles foram fazendo parcerias e comprando participação em diversas outras empresas que tinham essa potencialidade de desenvolvimento na parte de telecomunicação, na parte de tecnologia, na parte de comunicação, mas sempre a ideia era assim, era manter os sócios dentro da empresa, porque eles que detinham o know-how de como funcionava a empresa, e eles entravam ali como se fossem apenas investidores esperando o crescimento da empresa. Mas para isso, o que eles fizeram também? Abriram o capital com a entrada de mais recursos, aí saíram fazendo diversas aquisições. E nesse processo todo de aquisição, chegaram a ter 16 empresas dentro desse grupo. Tanto que nesse crescimento, ali na expectativa de crescimento, lá em 2008 tinha um grupo aqui no Brasil que vinha ali crescendo, que vinha ali gerando ali uma expectativa muito grande, que era o grupo EBX do Eike Batista. E aí o que acontece? O Eike Batista, através da EBX, também entra como sócio da Ideiasnet, né? E ali na sequência daí coloca o seu irmão, o Cal Batista, para ser o seu representante, o seu controlador ali dentro da Ideiasnet. Bom, nesse processo todo, com 16 empresas, só tinha um problema, não vinha retorno. Então era muita aplicação de recursos para algo que ainda não dava retorno.
Na sequência, nós tivemos o colapso do Grupo IBX e, com isso, o Grupo IBX teve que sair fora. Tá? E aí, com isso também, a empresa, sem ter esse retorno dos resultados gerados por todas as empresas, começou a se desfazer de todas as empresas. E ficou uma delas só, a Padtech. E a Padtech, o que ela é? É uma empresa ligada justamente à tecnologia, com soluções para transmissão ótica e também para desenvolvimento de equipamentos justamente para o setor de telecom. E essa Padtech foi a única empresa então que sobrou dentro desse grupo aqui. E a Padtech daí na sequência ela começa a abrir unidades também fora do Brasil, em diversos países aqui da América do Sul e também nos Estados Unidos. E aí é uma empresa que passou por diversos apertos e agora vem tentando encontrar o seu caminho, e principalmente tentando encontrar o seu caminho agora, principalmente com o 5G, que vai necessitar, porque o 5G o que é? Não é simplesmente nós temos o 5G disponível por aí, nós temos que ter dentro das empresas também toda uma rede preparada para poder transmitir também o 5G dentro das organizações. E aí, consequentemente, a Padtech ela faz parte dessa trajetória toda. E hoje a Padtech ela é controlada pela Fundação Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Telecomunicação, que tem mais de 55% praticamente das ações, e o BNDES, que também tem uma participação dentro da Padtech, e aí o restante das ações são negociadas livremente na Bolsa. Mas para podermos entender como que está a situação da Padtech nesse momento, trago para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 2022 e 2023. E com base nos números vamos poder entender como que vem sendo o desempenho da Padtech Holding. Então, para conhecer a Padtech, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Padtech Holding, essa que é a empresa que tem as suas ações negociadas na Bolsa. E, naturalmente, a Padtech Holding, como a gente já explicou, ela é a holding de uma outra empresa, que é a Padtech, que daí ela é espalhada ali com unidades em diversos países, como a gente já havia mencionado. E aí todos os números de todas essas empresas acabam vindo tudo para as demonstrações contábeis da Padtech Holding. E vamos entender através dos números o que é a Padtech. Lá no ano de 2020, a empresa tinha dentro do seu patrimônio 376 milhões de reais de bens e direitos que compunham o patrimônio da empresa nesse ano ali. E aí, no caso da empresa, nós temos aqui a figura do intangível, bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, que é mais relacionado aos projetos, né, dos produtos em desenvolvimento da empresa. Temos ali também a parte de software, mas o principal valor desse intangível são os projetos em andamento e projetos finalizados. Imobilizado agora é a estrutura física de funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, barracão, móveis, utensílios, instalações, tudo mais, tá? E nessa parte de cima nós temos o ativo circulante, que daí agora são os recursos que movimentam toda essa estrutura para a geração de receita e para a geração de resultados. E lá em 2020, o ativo circulante totalizava 290 milhões de reais, equivalente a 77% de tudo aquilo que tinha no ativo da empresa. Nesse ano, a empresa fechou com 64 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 100 milhões em contas a receber e 61 milhões de estoques. Já os outros créditos aqui dentro do ativo circulante são outros valores a receber de curto prazo, que não sejam de clientes, mas principalmente nós temos aqui os tributos a recuperar. Já para o ano de 2021, a Padtech aumenta seu tamanho para 429 milhões de reais. Reparem que aqui surgem mais investimentos em imobilizado, ampliando a capacidade de produção da empresa, bem como de intangível, mais projetos em desenvolvimento. E o capital de giro também sobe para 326 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa fecha com 87 milhões, diminui um pouquinho aqui o contas a receber para 95 milhões, porém aumenta os estoques que agora fecham com 81 milhões de reais. Chegando em 2022, a Padtech agora é uma empresa de 496 milhões de reais. E o capital de giro sobe para 362 milhões, tendo agora uma representatividade de 73%. O volume de dinheiro em caixa diminuiu para 53 milhões, em contrapartida, temos aqui um aumento no contas a receber, que fecha com 134 milhões, 135 basicamente ali, e 93 milhões os estoques da empresa nesse ano de 2022. Fechando agora esse último exercício, em 31 de dezembro de 2023, a Padtech agora é uma empresa de 516 milhões de reais,
E continua aqui os aumentos aqui no intangível, mais projetos em desenvolvimento que a empresa vem fazendo, né, ao longo da sua existência, bem como também mais alguns investimentos aqui no imobilizado. E o capital de giro praticamente estável, 364 milhões. Recupera aqui um pouquinho o caixa para 66 milhões, diminuindo o contas a receber para 125 milhões e os estoques agora totalizam 102 milhões de reais. Então vejo que a empresa ela vem aqui numa crescente, ó, 376, 429, 496, 516. O capital de giro vem com 290, 326, 362, 364, tá? Todos os recursos aplicados aqui dentro do ativo, eles vêm de dois caminhos. Ele vem do capital próprio, que é o patrimônio líquido, com 103 milhões de reais, é o equivalente a 27,4%, e capital de terceiros, que é o total do endividamento, 273 milhões de reais, que lá em 2020 representava 72,6% de tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio. Já no ano seguinte, o endividamento ele sobe nominalmente para 301 milhões, porém o peso da dívida fica um pouco menor, 70,2%. A dívida volta a subir para 360 milhões de reais e agora o peso 72,7%. Recua novamente em peso, né? A dívida cai novamente para 70,5% e com uma dívida total de 363 milhões de reais. Então o que nós observamos aqui? Que esse crescimento aqui ele é alavancado justamente com a utilização de capital de terceiros, porém a dívida ela vem se mantendo aqui, ela de 72 para 70, 72, 70, eles vêm procurando manter uma estabilidade na dívida da empresa. Outro item que chama atenção no balanço da Paritec é que quando aparece aqui na reserva de lucros, o que nós temos aqui na verdade são prejuízos acumulados de exercícios anteriores, entre parênteses aqui. E esses prejuízos acumulados aqui, eles vão diminuindo até nesse ano de 2023, não ter mais a figura dos prejuízos acumulados, tá? E aí, então, o que ocorre? A empresa, para poder distribuir dividendos, ela não pode ter prejuízos acumulados. E a partir agora desse ano, a empresa deixou de ter prejuízos acumulados. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, em 2020 faturou 169 milhões, em 2021 343 milhões, o faturamento sobe para 365 milhões em 2022 e agora em 2023 praticamente estável, 368 milhões de reais. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido 17 milhões, foi o lucro lá no ano de 2020. No ano de 2021, ela fecha com um lucro total de 50 milhões, sendo que 37 foi o resultado do exercício, mais 13 milhões dos chamados resultados não recorrentes, né? Então, o resultado normal mesmo, 37 milhões de reais. O lucro cai para 9 milhões em 2022 e agora sobe para 15 milhões 413. Destaque para esse númerozinho aqui do lado, 10,2, 11, 2 e 7, 4 e 2, que é a margem líquida da empresa que a gente daqui a pouquinho vai ver no gráfico também. E o que é essa margem líquida? De tudo que a empresa vende, parte vai para pagar custo, parte vai para pagar despesa operacional, parte vai para o resultado financeiro, parte vai para os impostos incidentes sobre o lucro e o que sobra é da empresa, 10,2, 11, 2 e 7 e 4 e 2. Olhando de perto agora a situação financeira da Paritec, nesses gráficos que eu trago para vocês, a começar ali pela liquidez geral. O que é a liquidez geral? É quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento de curto, médio e longo prazo. Então, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar, ela dispõe de R$1,20. No ano de 2021 cai para 1,17, cai para 1,15 e volta esse ano de 2023 para 1,17. Então, quer dizer, para cada R$1 que ela terá que pagar, ela tem R$1,17. Não tem problemas financeiros quando olhamos para o longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, o dia a dia, vamos ver que a situação é bem mais confortável, que é a liquidez corrente, o gráfico ao lado. Ele sai com 1,82, 1,90, cai para 1,87 e dispara para 2,29. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar ali no dia a dia, ela tem R$ 2,29. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da Paritec, não tem problemas financeiros. Olhando o endividamento, que a gente viu há pouco no balanço, olhando agora ele no gráfico, ele sai com 72,6, cai para 70,2, sobe para 72,7, cai para 70,5, então ele vem ali praticamente mantendo uma estabilidade entre 70% e 72%. Já nesse outro quadro aqui temos a margem líquida, que vimos também há pouco na DRE, que ela sai com 10,17, sobe para 14,8, cai para 2,7
e agora esse ano de 2023 fecha com 4,2%. De tudo que a empresa vende, sobra líquido e limpo para a empresa 4,2%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio ali, é o rendimento que a empresa gera sobre tudo aquilo que ela investiu. E aí o número sai com 4,6%, sobe para 11,8%, cai para 2% e agora esse ano sobe para 3%. O terceiro gráfico ali é o gráfico relacionado aos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Padtech. E o número sai com 16,7%, sobe para 39,7%, cai para 7,2% e esse ano fecha com 10,10%. Isso quer dizer o quê? De tudo aquilo que os acionistas investiram na empresa, através dos lucros auferidos pela empresa, eles tiveram um ganho de 10,10%. Ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Padtech vale patrimonialmente R$ 1,93. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 2,80, que é a cotação dela no dia da gravação desse vídeo. Então repare que o valor de mercado dela está bem superior àquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,45, que quer dizer o quê? Há um ágio na venda das ações da Padtech de 45%. Nesse ano de 2023, a empresa gerou um lucro de 29 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 10,36%. Dividendos por ação não tem, devido até ao que a gente falou ali, de enquanto ela tivesse prejuízos acumulados, não poderia distribuir dividendos, e a relação P/L fecha com 9,66. Isso quer dizer o quê? Praticamente é o tempo de retorno que os acionistas terão, né, em relação aos lucros gerados pela empresa. Portanto, os acionistas vão levar praticamente 9 anos e meio para ter o retorno do seu capital através dos lucros gerados pela Padtech. Free float, 17% das ações circulam livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e é uma empresa que não tem tag along, quer dizer o quê? Se ela for vendida, não há uma garantia de que os minoritários irão receber a mesma coisa dos majoritários. Lembrando que, por lei, eles têm que receber pelo menos 70% do que for oferecido aos controladores. E nesse gráfico aqui, extraído do Google, vemos aqui como que vem se comportando o valor das ações da Padtech nos últimos 5 anos. Lá em 2020, quer dizer, na verdade, desde 2020, né? Então, lá em 2020, as ações eram cotadas a R$ 6,00. E aí, durante 2020, ela já despenca ali, ela cai ali para R$ 4,02. Entra 2021, ela tem um pico, aí ela dispara, você vai ver ali no seu melhor momento, R$ 9,92, mas foi só um pico ali e na sequência ela já cai. E ela passa ali por diversas oscilações, mas sempre você vai observando ali que é uma tendência de queda, principalmente a partir de 2022. Quando as ações ficam girando na faixa de 3,50, 3,60, em 2023 ela cai abaixo dos R$ 3,00, ela chega ali a beirar R$ 2,10, aí depois tenta uma pequena recuperação e agora em 2024 ela já vem tentando se manter acima dos R$ 3,00, porém no dia da gravação desse vídeo, você vai ver ali que no finalzinho tem uma queda ali, fechando com uma cotação na faixa de R$ 2,80 quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Padtech tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Padtech Holding SA. Tá então conhecida mais uma empresa Padtech Holding. Agora você já sabe da sua história, você já sabe principalmente dos números da empresa, né? Uma empresa ligada ao setor telecom que ainda tem muito para se desenvolver no Brasil, né? Principalmente agora com a chegada do 5G, e a empresa ela vem se preparando justamente para poder explorar todo esse crescimento, tanto é que já tem mais de 40 mil quilômetros de cabos de fibra ótica espalhados e fora daí toda uma estrutura de desenvolvimento de produtos, cabeamento, todos aqueles Swift, os armários, etc., tudo para o uso corporativo, né, para justamente explorar essa capacidade de crescimento que está se avizinhando aí para frente. Então, ficamos aí na torcida para que a Padtech ela possa crescer cada vez mais, porque as empresas brasileiras, ao crescerem, elas geram emprego, elas geram renda, elas geram desenvolvimento e elas geram oportunidade de melhoria de vida para muita gente, razão pela qual a gente sempre fica aqui na torcida pelo sucesso das nossas empresas. E para você que investe em ações ou pretende investir em ações,
O investimento em ações é justamente investir dentro do setor produtivo. E aí, com esse setor produtivo crescendo, você poder ter o seu capital e o seu investimento também crescendo nessa mesma proporção. Por quê? Quando a gente vai comprar a ação de uma empresa, vai comprar para quê? Para aumentar o nosso patrimônio. Mas para aumentar o nosso patrimônio só vai aumentar se aumentar o patrimônio da empresa. E esse patrimônio da empresa só aumenta se ela for geradora de lucro. Então a gente vai ficar acompanhando aqui, o canal Silas Degoff se propõe a repartir com vocês as informações a respeito da empresa para que você saiba como que está a situação de cada empresa na hora de fazer seus investimentos. E dessa forma, fazer seus investimentos sempre de forma consciente, de forma segura, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para poder construir o seu patrimônio. E esse patrimônio que lá na frente possa lhe proporcionar uma vida cada vez melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.